Olha, o episódio do Tô no Meu Direito de hoje é dedicado a você, estudante, que está em busca de uma oportunidade de estágio. Sabe quais são os seus direitos e deveres? Fique sabendo agora, este é o tema do episódio de hoje do Tô no Meu Direito. Para falar sobre esse assunto, direitos e deveres dos estagiários, nós convidamos o doutor Tiago Carneiro, advogado especialista em Direito do Trabalho. Doutor, seja muito bem-vindo ao Tô no Meu Direito. Para a gente começar, doutor, o que é que a lei considera como estágio? Então, a lei ela considera como estágio aquela atividade de natureza educativa, tá certo? Que pode ser remunerada ou não. A lei de estágio ela é diferente da CLT justamente porque ela tem alguns regramentos que diferenciam os dois regimes. Doutor, existe diferença entre estágio obrigatório e o não obrigatório? Quais são? Então, no estágio obrigatório, no caso, não há, inclusive, a obrigação de remuneração. Normalmente ele é feito para poder fazer um preenchimento de carga horária, de grade de carga horária, por conta da determinação ali de algum curso ou algo do tipo, certo? Ou para formação em algum nível acadêmico. E aí, nesses casos, não existe necessariamente a obrigação de haver uma remuneração. No estágio não obrigatório, normalmente não existe uma imposição de que o estágio deve ser necessariamente remunerado, mas existe sim a modalidade remunerada e não remunerada. Doutor, explica para a gente também, toda empresa ela tem esse direito, esse dever de contratar um estagiário? Então, toda empresa ela pode contratar estagiário, mas a lei prevê alguns critérios que ela precisa atender para poder fazer a contratação de estagiários, principalmente para evitar o risco de a empresa utilizar a contratação de estagiário como ferramenta para se esquivar do cumprimento de obrigações trabalhistas. Por quê? Como a lei de estágio ela prevê um regimento diferenciado da CLT, por quê? Porque não existe férias com um acréscimo de 1/3, não existe 13º salário, não existe FGTS do período, então é uma forma como as empresas têm de também adquirir mão de obra com um custo relativamente baixo. Então, assim, Rafa, existem sim alguns critérios que a empresa tem que cumprir para poder absorver a contratação de estagiários, tá? Então, precisa ter gente ali que trabalha CLT, gente para fazer principalmente a supervisão. Principalmente porque, se é uma atividade de natureza educativa, tem que haver sim alguém com maior grau de instrução para fazer as atividades ali, coordenar as atividades do estagiário. As orientações, né? Não tem carteira assinada, é via contrato, né, doutor? Exato. Então, Rafa, não tem assinatura de carteira, não tem reconhecimento de vínculo no contrato de estágio. Só que é necessário que a empresa firme sim o contrato de estágio. Por quê? Porque é ele que vai dar validade a essa contratação. Senão, é arriscado que a empresa ela tenha ali que reconhecer o vínculo empregatício fazendo a anotação na carteira de trabalho. E agora a parte que interessa, doutor. Quais são os direitos e deveres do estagiário contratado já? Então, Rafa, o estagiário ele tem direito principalmente a bolsa estágio, tá? Tem direito a um recesso remunerado e aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação que não se confunde com férias. Férias é um direito do empregado que trabalha CLT. E nas férias, a CLT prevê que existe a remuneração das férias mais o acréscimo de 1/3. Na lei de estágio, não vai haver esse acréscimo de 1/3. E, na realidade, ele vai receber o valor de uma bolsa estágio no período que ele vai estar de recesso. Então, por haver uma remuneração diferente, não se dá o nome férias, tá? Então, é recesso mesmo. Não tem direito ao FGTS, tá certo? Em razão justamente do caráter educativo da atividade e também não tem direito ao aviso prévio. Inclusive, o contrato de estágio ele pode ser rescindido a qualquer momento, a qualquer tempo, por ambas as partes, tanto seja da iniciativa do empregador, seja de iniciativa do empregado. Existe uma carga horária máxima, doutor, para o estagiário? A carga horária máxima prevista é de 6 horas, tá certo? Então, a lei de estágio ela permite que haja essas atividades educativas sejam desempenhadas dentro de um lapso de 6 horas. Mas, normalmente, o que se vê muito no mercado é estágios com 4, 5, no máximo 6 horas de duração. Com 6 horas ele já teria direito ali ao intervalo, então muitas vezes a empresa ela não adota essa opção, entende? Normalmente é 4, 5 horas. Entendido. Doutor, o empregado pode exigir hora extra ao estagiário? Assim, ele não pode, na realidade, recusar a prestação
de serviço havendo necessidade, um cumprimento de um prazo urgente, né? Uma situação ali para prevenir uma situação de caráter irremediável que causaria um prejuízo à empresa. Ele pode sim estender a mão de obra, é possível sim exigir que ele estenda ali a mão de obra. Agora, horas extras de forma habitual, né? Não sendo uma situação esporádica, sendo situação rotineira, isso é vedado pela lei. Ele não pode haver extensão da jornada além das 6 horas previstas. Por quê? Porque senão aí já estaria se configurando a jornada da própria CLT, entende? Então a gente teria o afastamento desses regramentos que são incompatíveis. Nos períodos de prova da faculdade, doutor, a empresa ela precisa flexibilizar os horários do estagiário? Sim, durante o período de provas, principalmente por ser uma atividade de natureza educativa e por priorizar a formação acadêmica principalmente, a lei de estágio ela prevê uma redução da carga horária em metade na semana de prova. Então o estagiário que trabalha ali 4 horas, ele vai trabalhar 2 horas diariamente, certo? Durante o período de provas, efetivamente comprovado, né? Ok, doutor Tiago, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta já vamos falar sobre os deveres e direitos da empresa com relação ao estagiário. O Todo Meu Direito volta já já. O Todo Meu Direito já está de volta falando sobre os deveres e os direitos dos estagiários. O doutor Tiago Carneiro está aqui com a gente, discutindo esse assunto. Doutor, o estagiário pode exercer qualquer atividade dentro daquela empresa? O estagiário ele pode exercer qualquer atividade, mas sempre há exceções, né? Na realidade, para tudo no ramo do direito, existem exceções. E no caso da lei de estágio, as exceções são de atividades de risco, tá certo? Principalmente atividades anti-ergonômicas, incompatíveis ali com a natureza educacional, com a natureza de aprendizagem que esse tipo de contrato ele possui. É comum, doutor, ver relatos de estudantes, estagiários, reclamando que não está conseguindo cumprir as tarefas da faculdade por conta das atividades do estágio, não está conseguindo ali ter uma flexibilidade? Então, Rafa, o que acontece? Na realidade, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que encara tudo, né, no peito e dá conta, tem gente que faz tudo, mas não consegue segurar o malabarismo, mas o importante é que a finalidade do estágio ela tem que ser cumprida, né? Então, a busca pelo aprendizado, né, junto com a inserção no mercado de trabalho, tem que ser a prioridade do jovem que quer, de fato, se inserir no mercado de trabalho. Então, ele vai ter que vencer, de fato, superar algumas barreiras se quiser vencer etapas na vida. Uma pergunta que eu acho que é polêmica. O estagiário, ele pode substituir um funcionário que está de férias, doutor? Olha, isso depende muito, mas via de regra, não. Depende muito da natureza do tipo de atividade, as funções, né, que ele vai exercer e, assim, se as funções que o superior, né, a pessoa que estava, o substituído, exercia eram compatíveis com a atividade de estágio, é possível. Mas assumir obrigações que não são dele, não. Tem um tempo máximo, né, para exercer o estágio? Tem, 2 anos. 2 anos, né? Passados os 2 anos, não pode ser renovado, né? Não pode haver renovação, entendeu? Justamente porque aí, nesse caso, vai estar descaracterizado o vínculo de temporariedade. Na realidade, a lei de estágio ela prevê que existe um prazo de duração para que não se prolongue esse tipo de relação de emprego que, diga-se de passagem, é precária, é uma relação de trabalho precária. Quando eu digo, por quê? Porque ela não possui direito, por exemplo, a aviso prévio, FGTS, INSS, então ele não vai ter a proteção de direitos básicos do trabalhador. Para que não perpetue-se esse tipo de situação ao longo do tempo, a lei prevê uma duração máxima de 2 anos. E se o estudante perceber que está sendo tratado como um CLT, um funcionário carteira assinada dentro da empresa, o que é que ele deve fazer, doutor? Olha só, nesse caso, se ele estiver trabalhando em situação onde a jornada extrapola a que a lei de estágio prevê, principalmente se isso estiver ocorrendo com habitualidade, né, todos os dias, toda semana, cumprindo ordens ilegais ou
cumprindo ordens e executando atividades que não são de sua competência, são de pessoas hierarquicamente superior, né, ao teu quadro ali de carreira, onde você está trabalhando, são ordens que realmente são situações onde, de fato, deve haver uma apreciação pelo Poder Judiciário. Nesse caso, se de fato ele está trabalhando nos moldes da CLT, só que está com um termo de contrato de estágio assinado, nesse caso, pode haver sim um reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. E aí ele vai poder sim reivindicar todos os direitos dele, inclusive aviso prévio, férias do período trabalhado, FGTS, multa de 40% e atingindo os critérios que a lei determina, ele consegue se habilitar também no seguro-desemprego. Doutor, se houver um acidente de trabalho nesse período de estágio, qual o estagiário? Quem que deve responder? Não, nesse caso, acidente de trabalho é responsabilidade da empresa. Da empresa, o né? fato de estar sob Mesmo contrato sendo de estagiário. A lei de estágio ela não garante ali a estabilidade no emprego após o retorno do auxílio acidente. Mas a empresa ela tem a obrigação de fazer a reparação integral. Doutor, vamos agora fazer um bate-bola, jogo rápido, mito ou verdade? Todo estagiário tem direito à carteira assinada, mito ou verdade? Mito. O estagiário pode fazer hora extra sem problema? Mito também. Perguntas, inclusive, que a gente já trouxe aqui à tona, né? O estagiário pode fazer estágio em 2 empresas ao mesmo tempo? Mito ou verdade? Olha só, isso é interessantíssima essa pergunta, mas é mito, ele não pode. Não pode, tem que ser apenas uma, né? Não pode porque ele tem que ter o horário destinado às atividades educacionais. Então, ele tem que estar fazendo atividade, algum curso técnico, ele tem que estar fazendo uma faculdade e ele tem que ter tempo também na sua rotina para poder ter uma vida social, né? Como todo mundo, né? Em família, resolver suas demandas de natureza pessoal, ir ao médico, enfim. Atestado médico, o estagiário tem direito, mito ou verdade? Ele pode sim apresentar atestado médico, a bom na falta. Todo estágio conta como tempo de serviço para aposentadoria? Isso é mito ou verdade? Boa pergunta, mas não conta como tempo de serviço para aposentadoria justamente porque não há contribuição ao INSS. Então, ele não conta como tempo de contribuição. Se o estagiário for tratado como um empregado, a empresa pode ter problemas na justiça, isso é verdade, doutor? Isso é uma verdade absoluta. Para a gente encerrar, vou pedir que o senhor traga mais algumas orientações, as suas considerações finais para quem está nos acompanhando agora, que está começando um estágio, para quem conseguiu uma primeira oportunidade, como é que ele deve agir? Fala para a gente. Doutor. Então, para o estagiário, a dica tenha força de vontade, queira crescer, queira aprender, queira avançar. Porque, na realidade, o estágio ele é a porta de entrada para o mercado de trabalho, principalmente se você é jovem. E onde a gente deixa a lembrança de que você passou por lá e deixou um bom trabalho, isso produz frutos para o resto da vida. E, inclusive, eu falo com muito orgulho que eu me dediquei muito na época de estágio e hoje eu posso colher os frutos daquilo que eu plantei um dia. Então, se eu consigo, você consegue, e todos estamos em busca realmente de algo melhor. O estágio ele não é para ser definitivo, certo? Ele precisa ser temporário e é preciso passar por ele para que você alce voos muito maiores. Com certeza, boas orientações. Doutor Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Rafa. Pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. O prazer foi todo nosso. Todo Meu Direito fica por aqui. Lembrando que este episódio será reprisado na quinta, aqui na TV Feira, às 14h. Você não pode perder. Também vai ficar disponível no YouTube, @TVFeira 2.1. Até a próxima.